Hoje eu vou contar pra você como é que é ter 22 anos e se amar por completo. Algo que sempre foi raro, as pessoas se aceitarem, se amarem. Mas eu sinto que hoje em dia a geração Z, a qual eu faço parte, tem um problema maior com isso. Por causa da internet, sim. Eu tava falando com uma amiga esses dias que, por mais que eu seja geração Z, por mais que eu tenha nascido em 2004... eu ainda peguei um pouco da parte da realidade onde a internet não era tão intrínseca para a sociedade. Onde a gente ainda tinha TV, onde a gente ainda brincava na rua, onde a gente tinha uma cultura que regia mais da conexão tete a tete, da conexão real que o ser humano precisa. Porque as conexões na internet, por mais que elas existam, elas não passam de letras digitadas, se é que você me entende. É claro, tem uma pessoa do outro lado, mas é muito diferente você ter outro ser humano na sua frente. O nosso cérebro, ele não foi criado para experienciar as coisas sob a tela. Você assistir um filme de romance e você se apaixonar é muito diferente. Você jogar um videogame de guerra e você participar da guerra é muito diferente. Então é claro que relações na internet existem, mas não vai ser a mesma coisa que se conectar de fato. O conteúdo é algo muito relevante na nossa vida, ajuda a criar a nossa personalidade de certa forma. A gente, quando era criança, assistia um filme, eu pelo menos, eu saía do cinema me sentindo como o protagonista, querendo, era automático, eu sentia essa energia de caraca, eu sou o protagonista, eu ainda tô dentro do filme. E personagens que você assiste, tanto em filmes, quanto em séries, quanto em desenhos animados, programas em geral, te ajudam a ter uma ideia de quem você é. Você se identifica com tal personagem, você vê a vida dele e você fala, nossa, isso parece uma coisa que eu já passei. E aí você se sente visto, porque aquela doideira que você achava que só você tinha, na verdade, esse diretor que fez esse filme tem isso e tá mostrando pra todo mundo que tem isso. Pra justamente pessoas como ele se identificarem. Porque ele sabe o quão difícil é ser uma pessoa daquele jeito. Mas eu sinto que isso se perdeu. O conteúdo é feito majoritariamente por TikTok, YouTube Shorts, Reels. E não me leve a mal, eu particularmente eu gosto de vídeos curtos. Por 30 minutos, depois eles começam a ficar uma droga. Então hoje em dia, as referências que as crianças e adolescentes vão ter são as pessoas do TikTok, as pessoas dos vídeos curtos, meio que falando como elas deveriam ser. Isso pode não dar muito certo. Eu vejo que na internet uma coisa que dá muito certo é ensinar alguma coisa. Ensinar você a ser mais carismático, ensinar você a montar um computador, que seja. Mas eu vejo que as pessoas utilizam isso mais pro mal do que pro bem. Porque todo mundo sabe que a maioria das pessoas é super insegura. E você fazer um perfil na internet falando como a pessoa deveria agir, o que ela deveria falar, como ela deveria posar, e a maioria dessas ações vindo de um lugar de julgamento, faz com que as referências que essa criança teria lá atrás assistindo filmes, agora seja uma pessoa ordenando o que deve e o que não deve fazer. Isso acaba fazendo com que pessoas cresçam sem uma referência de fato, se julgando logo no começo da sua criação de identidade. O que é a identidade? É a sua originalidade. E originalidade não significa ser super diferente, mas significa ser você, da forma que você é. E a gente tá perdendo isso. Eu sinto que as pessoas hoje têm tanto medo de serem sozinhas que acabam se rendendo a querer agradar os outros, a querer fazer parte do grupo. Eu acho isso muito triste. Eu acho que a autenticidade é a coisa mais importante que tem pra um ser humano ter. E hoje em dia tá se perdendo. E as pessoas não têm uma opinião de fato. Você pergunta a opinião das pessoas, elas não têm uma opinião. Elas estão só refalando o que uma pessoa na internet falou. Porque hoje as pessoas, por algum motivo, acham muito pertinente, muito importante ter uma opinião sobre tudo. E você precisa ter a opinião certa, que senão você é excomungado. Se você tiver uma opinião diferente que tá ali dentro de uma caixinha do senso comum, você é... O quê? Todo mundo já começa a querer cortar a sua cabeça. E isso também vai dar medo de você ser original. E se o seu pensamento for um pensamento ruim, se o seu pensamento for algo que vai desagradar os outros, você não sabe aonde você vai arranjar uma briga, o que pesa ainda mais nessa ideia de ser você mesmo. E acaba que eu decidi muito cedo começar na jornada do autoconhecimento. Eu comecei com 15 anos de idade, tive ali
um acontecimento aos meus 18, onde eu fui obrigado a realmente me adentrar essa parada. E só agora, em 2026, eu digo que eu alcancei um nível de amor próprio decente. Provavelmente há um mês atrás. Quando eu digo se amar, eu sei que a frase se amar é um clichê, é meio até ridículo. Mas um clichê é um clichê por um motivo. Se amar é o básico. Se amar é o mínimo. Se amar por completo. O que é por completo? É incondicionalmente. O que é incondicionalmente? É sem condição você se amar independentemente do que você fez. Porque eu sei que a gente decide se vai se amar ou não. Óbvio, isso não é consciente, mas se vai se amar ou não, dependendo das nossas ações ou dependendo do que a gente tem e não de quem a gente é, de fato. Isso é condição. Porque se você fizer uma coisa boa, se você fizer uma coisa ruim, isso condiciona o seu valor como pessoa? Isso diz se você é uma pessoa boa ou se você é uma pessoa ruim? É diferente de você ser uma pessoa ruim e você fazer algo ruim. Acontece, você é ser humano. Agora, você colocar essa pressão em você de que você não pode errar, de que você não pode cometer um erro, de que você não pode passar vergonha ou qualquer coisa que te tire dessa zona de conforto, que nem é uma zona de conforto de verdade. É uma zona de desconforto. É uma zona onde você se deixa ser levado por esses pensamentos negativos e deixa de experienciar a vida como ela é. Cara, esse último mês tem sido pra mim a melhor fase da minha vida. Eu tô falando com pessoas na rua, coisa que eu sempre tenho vontade de fazer. Por mais que eu seja introvertido, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de conexão. E nos últimos dias eu tenho andado de metrô e eu amo andar de metrô em São Paulo. Eu acho que é muito divertido. Eu acho o metrô um lugar super maneiro, super limpo. E eu boto meu fone de ouvido e escuto minha playlist vestido muito bem, com pessoas em volta. É praticamente uma festa pra mim. E ultimamente eu tenho conseguido conversar com as pessoas, sabe? Realmente puxar assunto. Realmente ter uma conexão genuína. Falar algo que eu tô pensando. Porque todo aquele peso, o peso de achar que eu não tenho valor suficiente pra ser eu mesmo, não tá mais em mim, aquilo não era meu. Pessoas jogaram aquilo em cima de mim e eu aceitei. Mas eu tive consciência o suficiente pra saber como chegar num lugar onde eu posso mudar isso. E você só consegue mudar isso de fato se você se aceitar por completo. A aceitação, também incondicional, ela é necessária, não tem o que fazer. Você quer se sentir bem com você mesmo, você precisa se aceitar. Se tem alguma parte sua que você não aceita, cara, é nela que você tem que dar mais atenção. Você fala tanto que você quer atrair as pessoas. Ai, eu quero atrair a vida perfeita. Ai, eu imagino essa vida onde eu tenho isso, onde eu tenho aquilo. Cara, fala sério, você não vai ter essa vida se você não se aceitar, é sério. Você fala tanto que você quer esses amigos, fala tanto que você quer isso, quer aquilo, esse emprego, fazer esse hobby com paixão, ser artista, se aceita e vem naturalmente. Eu faço música. Nos últimos 3 anos, eu faço música há uns 3 anos, 3, 4 anos. Eu devo ter feito, sei lá, 10 músicas, no máximo. No máximo, acho que nem cheguei a isso, 9. Nos últimos 3 anos. Só esse ano, só nas últimas 2 semanas, eu fiz 2. E já tô lançando uma mais hoje. E no início do ano eu fiz outra. Eu já tenho 5 músicas, só esse ano. Tudo que eu tive que fazer foi me aceitar. Tudo. E agora eu faço esses vídeos, coisa que eu sempre sonhei em fazer. Que é ensinar as pessoas a se descobrirem. A querer passar os meus conhecimentos. Porque eu sei que esse conhecimento tem muito valor. Principalmente hoje em dia, onde as pessoas têm muito medo de serem elas mesmas. E tudo que eu quero... Tudo que eu mais gostaria no mundo é que as pessoas fossem autênticas. Também daí vem a minha vontade de ser artista, porque nada me inspira mais do que ver o Michael fazendo moonwalk. Nada me inspira mais do que ver o Kurt no MTV Unplugged. Nada me inspira mais do que ver o Kanye West em 2007 cantando Can't Tell Me Nothing na televisão. Então, lógico, eu quero ser famoso, eu quero ganhar dinheiro, eu quero fazer essas coisas por mim, mas eu sinto que isso também vem com esse bumerangue que volta e vai vir para as pessoas. Eu quero mostrar para as pessoas o quanto poder elas têm e o quanto elas estão usando esse poder contra si mesmas. Porque não é uma questão de que você tem confiança ou não. Não é uma questão se você tem poder ou não. Você tem poder, você tem confiança, mas você tá confiando de que você não é bom. Você tá pondo poder no pensamento que você é ansioso e ponto, que isso não pode mudar, que você é desse jeito. No momento que você fala, eu sou desse jeito, não tem como mudar, você bota uma barreira. Pra que o universo vai gastar ideias em você de como você pode ser melhor, como você pode ser você,
Se você já fala, eu sou assim, não vai te mandar. Você mandaria uma pessoa falando que não quer saber, não quer ajuda? E é muito importante saber o que é ajuda. Ajuda não é aquilo que vai te fazer bem. Ajuda não é aquilo que vai te deixar confortável. Quando você se rala, quando você se quebra, você precisa colocar o osso no lugar. E pode demorar e pode ser doloroso. Mas é muito melhor do que ficar com aquele joelho quebrado. Acredite. Você anda por aí com esse joelho quebrado todo santo dia. Em vez de pegar você mesmo, o seu joelho, e vai doer pra caralho e pode sangrar. Mas você vai colocar ele no lugar. E vai doer muito mais agora. Mas você sabe que o tempo vai passar e que seu joelho vai sarar. É isso que você tem que colocar na consciência. Não é uma questão de que um dia você vai se amar. É questão quando você quer. Porque a maneira com que você se sente assim agora, você vai se sentir assim pro resto da sua vida. Você vai ter 50 anos de idade continuando se odiando. Não tem tempo melhor do que agora. Agora. Ai, que é tarde demais. Agora é a hora de você começar a se aceitar. Você tá esperando. Você fica nessa zona de desconforto, onde você não se gosta e onde você assiste vídeos de outras pessoas vivendo uma vida maravilhosa, fica com inveja delas e fica ruminando esse sentimento de inveja, de raiva, de tristeza e fica um ciclo doentio. Isso adoece as pessoas. Vibrar nessas frequências baixas o tempo todo, relembrando o passado, achando que era a melhor coisa. Por quê? Por que você acha que a nostalgia hoje em dia é tão relevante? Por que você acha que todas as músicas soam como músicas do passado? Por que você acha que todos os filmes são dependentes de franquias já existentes? É o mercado. O mercado é escravo do público. E o público tá com saudade. O público tá triste. O público não gosta do presente e não tem esperança pro futuro. Então ele se prende ao passado. Mas a nostalgia é mentirosa. A nostalgia é uma mentira que seu cérebro conta pra você. Porque quando você tava lá de fato, se você voltasse no tempo, você ia ver que você tá se sentindo da mesma forma, ou até pior. A nostalgia, ela pega só as partes boas, tira as partes ruins e bota esse filminho na sua cabeça, com o piano tocando, com luzes lindas, e fala que o presente é uma merda. É isso. É mentira. E ficar dependendo do futuro também. Ficar nessa de que a sua vida vai mudar, de que alguma coisa milagrosa vai acontecer, de que alguém vai aparecer, de que um dia você vai acordar diferente. Também é mentira. A não ser que você tome uma atitude agora. É sua escolha, é problema seu, ninguém se importa. Ninguém liga, de verdade. Ninguém liga se você vai ficar bem ou não. De verdade, ninguém se importa. É problema seu. Pois é. Mas aí que vem a parte boa, é problema meu. E se é um problema meu, eu consigo resolver. Com ajuda, é claro. Eu fui aprender esses dias que eu tinha uma crença de que se eu pedir ajuda, eu tinha menos valor como pessoa. Eu aprendi isso tem uns 3 dias. E aí eu notei quanta coisa eu fazia ao redor dessa crença. Quantas atitudes eu tava me privando de fazer, coisas que me ajudariam por ter ajuda de outras pessoas. Relacionadas a tudo, a relacionamento, a dinheiro, a meu relacionamento consigo, a pedir. Você não se sentir merecedor de ajuda é bizarro quando você fala em voz alta, mas eu vivi assim boa parte da minha vida. Ao longo de muitas outras crenças que eu tô tendo noção só agora. E é muito gostoso a jornada do autoconhecimento, do auto-perdão. Ele começa muito pesado. Ele começa de um jeito que é estranho, porque é diferente. Tenta pegar um gatinho na rua que sofreu a vida inteira e botar seres humanos na frente dele pra tentar ajudar. Ele vai ficar muito arisco, porque ele vai achar que são pessoas que estão ali pra machucar ele. E a mesma coisa com a gente tá no início, a gente é pesado, vem muita coisa ao mesmo tempo, você começa a enxergar todas as suas limitações, entre aspas. Essa história de que a minha velha identidade tá quebrando e a nova ainda não chegou, é muito real. Esse estado de limbo no meio, ele é sinistro. É tão sinistro que faz até você querer voltar pro fudido que você era, pra fudida que você era. Mas é justamente aí que mora o quê da coisa. Porque agora você tá nessa fase pra descobrir que não é mais o exterior que decide por você. É você que decide. Você tá nesse limbo porque agora você pode decidir se você vai querer ser feliz. E ser feliz de fato. Ser feliz porque você prefere ser feliz. Se expressar porque você prefere se expressar. Não porque vai ter uma pessoa te olhando ou porque vai ter uma pessoa te aprovando, mas porque você quer. Andar por aí se vestindo como você prefere porque sim, independente se gostarem ou não. É uma questão de decisão agora. É uma questão de
saber o que é melhor pra você e fazer isso, porque é o melhor pra você. E agora eu digo, a minha relação com as pessoas mudou por completo. No momento que você se aceita, é automático, você aceita o outro. Tinha muitos problemas em aceitar, até hoje eu tenho. Eu ainda vejo as pessoas, tem gente que eu acho ridícula. Meu julgamento é muito forte. Mas mudou muito. Mudou muito. Você aceita quem as pessoas são. E você começa a entrar em relacionamentos sem cobrança. Porque a cobrança vem de um lugar de que você quer que a pessoa seja de tal forma. Porque você talvez não esteja agindo como você prefere. Então você também quer privar a pessoa de como ela deve agir. Quando você se expressa por completo, sem expectativa, tudo que você mais espera é que o outro também faça o mesmo. Então se uma pessoa te dá um fora, se uma pessoa é rude com você, você se importa menos, óbvio, você vai se importar. Eu ainda fico puto quando uma pessoa não me dá bom dia. Ah, bom dia, caralho. Mas você, foda-se. É muito diferente. E a relação com que você tem com os seus sentimentos, com os negativos, a tristeza, a raiva, a inveja. Você começa a enxergar eles como parte intrínseca de quem você é. Você precisa da tristeza pra saber que você merece mais, que você tá tendo essa atitude que não tá te servindo. Você precisa da raiva pra você entender que às vezes você precisa agir de certa forma para as pessoas entenderem quem você é. Você precisa até mesmo da inveja pra saber o que você quer. Você olha outra pessoa e fala, caraca, eu queria isso. Não é negativo. Você só tá tendo um reflexo do que você prefere. Eu sei que inveja é uma palavra pesada, mas a gente sente inveja, é normal. Desde pequeno, a gente quer aquele brinquedo por quê? Porque o outro tem. Quando a gente fica com o brinquedo, a gente joga pro lado. Então essa ideia que a gente tem que ser essa versão super positiva, super produtiva. O que é isso? A gente virou robô agora? De produção. A vida virou um grande jogo de conquistar, virou um banco imobiliário. O que aconteceu com viver, sabe? E você tá aí vendo a vida de outras pessoas achando que é isso que você quer de fato, porque é a sua referência. Mas talvez nem seja isso que você realmente quer. Talvez você ache que quer isso porque te disseram, porque é o que você vê, porque é o que você enxerga como valor. Talvez não seja. Uma coisa que eu acho muito engraçada é que a cada mês tem uma palavra diferente pra se expressar e ser julgado. A gente tem o cringe, a gente tem o LARP, a gente tem agora um que tá me irritando muito. Eu juro por Deus, se você é uma pessoa que fala performático ou performática, eu quero que você vai se fuder. Eu quero que você... Mano, eu sinto muita raiva de quem fala assim. Eu tenho muita raiva de pessoas que precisam muito ser aceitas pelos outros. E aí usam a palavra do momento pra todo mundo ficar sabendo que ela é super antenada nas modas. Cara, se você fala performático, se enfia dentro do seu próprio cu. Porque quem é performático é você. Pelo que eu entendi, ser performático é quando uma pessoa é super autêntica, é gravada e as pessoas ficam... Ai, como performático você é! Performático é você. É você que tá fingindo que não é quem você é. É você aí julgando o outro, se achando super superior. Eu sou nonchalant, eu não sou performático. Eu sou super legal, eu sou super cool, todo mundo gosta de mim. Que triste. Você é triste. Sabe por quê? Porque você não é você mesmo, porque você não consegue. É isso. Você não tem autenticidade, é isso, admite. Ficar julgando os outros, ridículo. Você pode, quem tá se fudendo é você. E todo mês a internet vem com uma palavra nova. E todo mês as pessoas se sentem ainda com mais medo de se expressar. Se uma pessoa faz uma coisinha, todo mundo, performático, E essa pessoa fica... Se essa pessoa não é tão bem de cabeça assim, ela vai, caralho, eu tô sendo performática. Ai, meu Deus, eu tô sendo performática. Ai, meu Deus, eu não posso ler um livro que eu tô sendo performática. Ai. Que porra é essa, mano? As pessoas falando, não tem identidade, não tem identidade. Junte-se a nós. Sim, o grupo dos sem personalidade. Eu não quero, não tenha personalidade. É muito triste. Mas é isso, é o que a sociedade tem pra oferecer hoje. Falta de identidade. Música, filme, aquilo que cria a sua identidade, hoje em dia não tem mais identidade. Ninguém tem mais identidade. E as pessoas não vão ter mais coragem de ter identidade. Porque ninguém tem mais. E porque tá todo mundo te julgando por isso. Eu não me incluo nisso, eu tô pouco me fudendo pra vocês. Eu quero mais é que vocês se fodam. Eu vou ser eu mesmo e pau no cu de todo mundo. Mas eu digo pra geração aí que nasceu nessa porra. E pra pessoas da minha idade que escolhem não procurar ajuda. Você quer ser você mesmo, se você quer essa vida, cara, procura ajuda. Nem que seja a sua própria.